Olá, tudo bem com você? Bem, agora a gente chegou naquela parte, né, que a gente fala assim, cara, agora valeu. Valeu o quê? Todo o investimento que foi feito. Investimento financeiro, investimento do tempo, que é o principal. Por quê? Agora a gente começa a trabalhar com as avaliações. Mas a gente já viu tarefa, né? Na aula anterior e tal, a gente finalizou ali tarefa. Mas o que vem agora? As provas. Prova, isso daí, prova, não sei não. Então tá os exames, né? As segundas chamadas, a prova bimestral, a prova semestral, ou seja, os testes, os questionários. Chegou o momento do quê? Da gente saber se realmente o aluno absorveu aquilo que foi ensinado. Então a gente sabe que a prova, a velha prova, e aí, dependendo da sua instituição, terá um nome mais adequado, mas é a prova que a gente vê ali, que não prova tanto quanto a gente gostaria, né, de ver o aluno com todo o conhecimento que a gente transmitiu. Mas é bom a gente ter esse feedback, né? E é um feedback que hoje está estabelecido no mundo. Há todo um processo de troca para melhor, mas ainda o que manda no mundo são as provas, os índices de desempenho, os questionários, ou seja, não importa o nome. Importa que simplesmente você vai ter um feedback de uma outra forma, e essa forma, como a gente conhece, é a prova. Mas o melhor, com o Edmodo, ele permite não só que você faça o tipo de prova que você desejar, mas lhe dará dados estatísticos. Por exemplo, você deu um conteúdo em que o aluno, a aluna, não entendeu muito bem. A prova serve para isso. Mas você com certeza já planilhou notas, né? E para você saber, dentro das questões, qual foi aquela questão que os alunos não entenderam, ou as questões que os alunos entenderam muito bem. Pô, planilhar. Se você tem lá 10 alunos, aí é tranquilo. Agora imagina uma turma aí de 40, 50, 100 alunos, aí já fica mais aí pesado, e aí você, no seu tempo, você fala, pô, não tem tempo para isso, porque vai me tomar muito tempo e eu tenho que desenvolver mais as minhas atividades, as minhas tarefas, o meu conteúdo para os meus alunos. Mas o Edmodo lhe dá isso, o Edmodo lhe dá estatística do quê? Da questão que mais os alunos acertaram e também a questão, as questões que mais os alunos não entenderam nada. Mas aí, em vez de você simplesmente dar aquela correção, você foca naquilo que os alunos não entenderam. E assim você trabalha específico, naquele ponto onde os alunos falam, cara, era isso que eu queria. E o Edmodo dá isso para você. Então, a partir de agora, nessas aulas, né, porque a gente está dentro do módulo avaliação, mas eu vejo essa parte do questionário como um módulo à parte, que só ele já vale o investimento que você fez. E você verá, quando você vê os gráficos, de saber ali tudo que o aluno acertou, tudo que o aluno errou, as questões, você vai falar, cara, por que eu não comecei a usar o Edmodo antes? Não é verdade? Então, agora a gente começa a ver o quê? Os tipos de questões que o Edmodo oferece para você trabalhar. Então, a gente começa por aí. O grande domínio que você terá sobre o Edmodo no que diz respeito aos questionários, que é o nome conhecido dentro do Edmodo, vem de você entender os tipos de questões que o Edmodo oferece e como você vai fazer para utilizar essas questões, ou seja, tornar mais versáteis os seus testes. E aí você vai falar, caramba, valeu. Então, eu me empolgo quando chega nesse momento, mas vamos ver os tipos de questões que o Edmodo lhe oferece para você construir os seus questionários. Bem, tipos de questões para questionário. O Edmodo, ele lhe oferece 6 tipos de questões. Então tem verdadeiro, falso, múltipla escolha, resposta curta, que não é tão curta assim e a gente vai trabalhar,
preencha as lacunas, correspondente e múltipla resposta. Você fala, cara, mas só 6, mas pô, eu dou lá a minha prova com 10, 15, 20, 30. Você está pensando, pô, Pedrão, 10, 20, 30 questões aí, cara, com Edmodo, você vê o quanto é fácil. Você vai ter um banco com as suas questões lá, que depois, né, eu vou mostrar para você que você pode o quê? Pegar e classificá-las como fácil, média e difícil. E aí você vai poder, a partir desse banco, montar as suas provas. Vou usar o termo prova, mas você sabe que o termo prova é usado e abrange aí todo e qualquer tipo de avaliação que você dê e que o aluno tenha que responder ali e lhe entregar no final. Não é verdade? Então eu vou colocar aqui o nome prova, porque são tantas possibilidades de você utilizar, mas prova todo mundo sabe, né? O que é, porque desde quando estudou lá, ouve essa palavra prova, então aí eu vou utilizar ela. Mas tem vários outros termos que poderiam estar sendo utilizados, mas que o objetivo é o mesmo, ou seja, um feedback do aluno e você trabalhar aquelas questões mais deficientes, né? Que o aluno ou alunos ali têm. Então, com esses 6 tipos de questões, você dá para fazer tudo que você imaginar. Pô, mas como é que eu sei isso? Com certeza. Bem, aqui no Brasil, eu não sei como é a educação no seu país no que diz respeito a exames nacionais. Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 exames clássicos e de nível nacional. Um para o ensino médio, que é o Enem, e outro para o nível superior, que é o ENAD. E aí, cada área tem, de forma específica, um tipo de exame. E é isso que eu mostro para você, que essas 6 questões que o Edmodo lhe oferece, dá para você fazer qualquer tipo de prova. A prova disso é que eu vou mostrar para vocês, dentre os exames que são oferecidos no Brasil, os principais, quais são os tipos de questões que eles utilizam. Veja. Bem, então a gente tem aqui verdadeiro e falso. A gente tem o Enem, que trabalha somente com múltipla escolha. O Enem só múltipla escolha. Para o ensino médio, e você só tem múltipla escolha. Ou seja, você tem um contexto, você tem um enunciado e você tem as respostas, onde, dentre as respostas, sempre lhe dá somente uma opção para o aluno, ou seja, não traz 2 ou mais e tal, não. Só traz uma. Entre as 5, ele dá uma que é a correta. Bem, depois a gente tem o ENAD, né? Já o ENAD, ele trabalha com você com a múltipla escolha, a resposta curta e a múltipla resposta. O interessante é que essa resposta curta leva a gente a pensar que é o quê? Uma resposta realmente curta, né? De uma palavra, ou talvez uma frase. Que nada, não é de modo. Eu já fiz um teste, eu até parei, porque eu cheguei a 10.000 caracteres, tá? Digitando nessa resposta curta e ainda tinha espaço, tá? Porque eu falei, não, 10.000, eu acredito que numa resposta curta, nenhum aluno veio a escrever aí 10.000 caracteres. Né? Mesmo que você, professor, mesmo que você, professora, solicite ao seu aluno que ele explane mais abrangente, mas ele não vai conseguir aí estourar, vamos pôr assim. Eu não cheguei, né? Eu cheguei a 10.000 caracteres, parei, tá? Então ele não vai, você pode ficar tranquilo que essa resposta curta, na verdade, é longa. E a outra coisa, a múltipla resposta. A múltipla resposta é legal, né? Então você tem a múltipla escolha, uma escolha só. Agora, a múltipla resposta é uma mesma questão. Você pode colocar 2 ou quantas respostas você desejar corretamente. E o aluno vai ter a opção de marcar. Então foge, né, aquela ideia dos próprios exames, né, que traz para você, tá, como eu vou mostrar, múltipla resposta. Mas no final ele escolhe o quê? Uma opção que tem 2 ou mais, né? Então você tem aí a múltipla resposta. Tá ok? Bem, e o próximo? Bem, o próximo, então o Enem e o ENAD é nacional
independente do que? De curso, de área. Então, todos os alunos do ensino médio fazem o Enem e todos os alunos do nível superior fazem o ENAD. Tá? Agora vem de forma específica, aí vai depender da sua área, professor, professora, qual área você atua, e eu acredito, eu não sei de todos, mas eu acredito que tenha um exame, uma prova para você realizar. Ah, mas pô, eu dou aula em concurso e tal. Não, você pode, você vai ser livre para elaborar o que você quiser. Se tem a prova lá, você está livre no Edmodo para elaborar ela da mesma forma. E com a vantagem do quê? Dos dados estatísticos, que vai fazer com que você direcione a sua força naquilo que o aluno mais precisa. Ou seja, aquilo que ele não entendeu muito bem. Olha, você vai ver. E agora, a gente tem o pós-com, que no caso da minha área, é um exame que é prestado para você ir para a pós-graduação, né, o estrito sensu aí, dentro da computação, que também trabalha com o quê? Múltipla resposta, preencha as lacunas e múltipla escolha. Ora, observe que os dois exames de nível nacional e um exame focado na área não abrange nas suas questões os 6 tipos de questões que o Edmodo lhe oferece. Então o Edmodo ele vai além de atender todas essas 3 provas, onde 2 elas são principais no Brasil, tá? Ele permite que você vá além, deixando com que você trabalhe melhor ainda o seu conteúdo e questione os alunos sobre aquele conteúdo que você ministrou. Então você vai ter total liberdade para construir suas provas da forma que você desejar. E o melhor, o banco de questões. Qual professor nunca sonhou com isso, de ter um banco de questões para rapidamente produzir prova? Porque se realmente você produz a sua prova, você sabe aí que uma prova de 10 questões bem elaboradas, você leva aí brincando 4 horas. Brincando. Se você não tem nada partindo do zero, para você elaborar, você vai levar aí 4 horas fazendo todo esse trabalho de pegar as questões, analisar, ver o nível de dificuldade. Agora imagina você com um banco de questões, que você já sabe quais são as questões que são fáceis, médias e difíceis. E basta você escolher e montar a sua prova, aplicar e depois já ter o resultado dela. Hein? É seu sonho, né? Porque foi o meu por muito tempo e com o Edmodo eu consegui realizar. Bem, e agora? Vamos ver para cada tipo de exame, no caso o Enem, o que ele traz e como ele traz de múltipla escolha. Então, de múltipla escolha, observe o seguinte, que há essa área que é uma imagem, o Edmodo permite que você trabalhe com essa imagem, que vai contextualizar a questão, depois o enunciado e as opções para o aluno escolher uma. Então, de várias opções, ele escolhe uma. Bem, essa é a famosa múltipla escolha, né? Onde você tem várias questões, você tem um enunciado, você tem uma imagem, e você poderá pôr imagem também para facilitar o seu aluno, o entendimento dele, e ali você coloca quais são as questões, quais são as respostas, né? E o aluno vai escolher uma. Então é um clássico. Você vai lá, coloca, ele escolhe uma questão. E é a mesma coisa que você, eu quero elaborar dessa forma lá no Edmodo. Ele vai permitir que você faça dessa forma aí. Pode ser que a ordem, por exemplo, a imagem venha mais embaixo, mas ele vai dar uma única questão e você virá nessa apresentação. Bem, o outro exemplo, já sem imagem, contexto, o enunciado, e aí você tem as respostas, e aí o aluno escolhe uma única resposta, né, entre as escolhas aí que ele tem.
Bem, agora para o ENAD, múltipla escolha também. Então você tem uma tabela e segue praticamente a múltipla escolha ao mesmo padrão. E com certeza, como você já fez algum exame, você sabe que é o mesmo padrão. E o Edmodo vai lhe atender 100% desse item múltipla escolha. Tá? E não deixa nada a desejar. Pode colocar a imagem, pode colocar a quantidade de questões. Ali você tem na múltipla escolha de todos os exames, ali de todas as provas, né? Você tem 5. Tá? Mas você não é de modo, pode pôr mais ou menos. Você manda no que você vai fazer no que diz respeito à elaboração, à construção, à criação da sua prova, do seu exame, ou seja, como você coloca quando você vai verificar o quanto do que o aluno absorveu do seu conteúdo. Então, aí não vou discutir nome aqui, você sabe melhor do que eu, sua instituição ou você já deu alguns nomes que você já está aí mais do que craque em saber o nome, qual nome utilizar para essa. Eu chamo de índice de desempenho, avaliação, né, verificação da aprendizagem, aí você fica à vontade. Bem, então aqui a gente tem o contexto, a tabela, o enunciado, e você tem aqui as opções para você escolher, né, as respostas aí para você escolher. O ENAD também permite a resposta curta, então ele traz questões de resposta curta, né, onde ele chama de questão discursiva, tá? Uma imagem, contexto, o enunciado e aqui embaixo o aluno coloca a resposta dele, né? Ou seja, ele pega na verdade, a resposta curta, como é chamado dentro do Edmodo, mas aqui ele é livre, ele tinha mais linhas, né? Mas ele fica livre para responder da forma que ele achar, né? Para o melhor, né? Já que é o exame que ele tenha certeza do que ele está escrevendo. Mas é uma área de texto para ele escrever, tá? Então ele vai pegar e escrever. Põe lá no Edmodo. A mesma coisa, só que aí ele vai digitar. Mas é a mesma coisa, ou seja, uma digitação livre. Foge daquela questão que você tem que pegar e fazer o quê? Eu vou gabaritar, né? Você cria um gabarito e tal, nessa questão você entra para corrigir. Ainda eu acredito que não tenha, né, um mecanismo, de inteligência artificial. Se tem, eu não conheço que corrija essa questão, já que ela é subjetiva. Então o ser humano tem que estar ali para interpretar. E a mesma coisa no Edmodo. Tá? Não, mas subjetivo eu vou ter que pegar, analisar. Olha, se você gosta da correção e de ver, tudo bem. Ah, mas eu quero, por exemplo, eu quero que o aluno faça manuscrito. Ah, você quer que o aluno faça manuscrito? Então, você vai permitir que ele faça e coloque as respostas dele em um documento, uma folha de caderno. Eu estou pensando, pô, mas agora a gente está dentro de uma pandemia, né? E aí, como é que vai ser? Não, você faça, solicite a ele que ele escreva, depois escaneie ou tire uma foto e envie para você. E você verificará o quê? Se bate com o que ele respondeu. Porque você pode ver, não dá para mim o que você respondeu e tal lá na prova, lá as questões e tal. Não, ele vai ter um rascunho, ele vai ter alguma forma. E aí ele vai, então, professor, a senhora, professora, criatividade é o que não falta. O Edmodo entrega uma ferramenta incrível e depende de você trabalhar ela e tirar o maior proveito possível dela. Ok? Depois nós temos ainda a múltipla resposta. Olha que interessante a múltipla resposta. Olha só, então tem um contexto, tem as opções de resposta e a múltipla resposta está aqui, ó. Só que aqui dentro do exame do ENAD, por exemplo, a múltipla resposta dele é dado através do quê? De uma única opção. Só que essa opção que o aluno vai escolher
Ora, ela representa duas respostas, né? Então eu considero múltipla resposta porque não é uma só, como ou é lá no Enem, né? Você tem as opções e essas opções, dentre elas, tem as opções, as respostas que estão associadas a duas opções. Então você tem a múltipla resposta aí. E lá no Edmodo, ele permite que você faça. Desta forma, não. Que realmente você coloque a opção para o aluno escolher, tornando assim uma múltipla resposta. É, exatamente. O Edmodo permite que você faça isso e você verá. Após comp, com a múltipla escolha, onde então as outras tinham, né, um contexto muito mais elaborado. E aqui na pós-comp tem também, mas muitas são objetivas, diretas, né? Então, o enunciado, e aí você tem as opções de resposta para você escolher. A pós-comp, ela é direta. Pô, e aí, aquela matriz, né, ali, por exemplo, como é que fica? Bem, essa matriz, a gente já viu o quê? Ah, o Markdown. Só que o Markdown, já vou adiantar para você, lá dentro do curso, você já sabe, né, o que representa o Markdown na formatação, né, permitindo que a gente entre com a construção de matriz, como eu apresentei para você, mas o que acontece? No, nas instruções da questão dentro do Edmodo, não dá para a gente usar o Markdown, não dá para fazer a formatação. Pô, e aí? Ele permite que você use o quê? Imagem. Então você pode colocar a imagem para aquela questão. Então ele permite. Então, se não permite a formatação, né, mas permite que você adicione uma imagem. E aí você já sabe como colocar uma imagem. Né? A gente viu lá quando a gente trabalhou com a biblioteca, da mesma forma. Tá? Você vai agir da mesma forma, só que agora para questão. Vai facilitar a vida do seu aluno aí, deixando que ele entenda daquilo que você está pedindo. Para algo mais simples, mais curto, não precisa. Mas algo mais complexo, com certeza você vai oferecer o meio dele entender melhor aquilo que você deseja ter um feedback sobre o que ele obteve a partir do seu conteúdo que você passou em sala de aula. Não é? Bem, múltipla escolha. Também tem preencha as lacunas. Então, aqui ainda dentro, né, do exame da pós-comp, e aí você tem o contexto, as opções, e aqui também você tem as opções, né? Então, aqui mesmo que apareça como uma múltipla escolha, mas o V e o F são colocados aqui para preencher esses espaços, preencher as lacunas. Só que é uma prova que retorna, né? Ela retorna através de respostas de gabarito. Só que é uma prova. Se o aluno estivesse fazendo presencial, ele preencheria com V ou F. Qual que é a sacada aí que muda da múltipla escolha ou múltipla resposta? Na múltipla escolha e na múltipla resposta, o aluno só marca a opção. Já em preenche as lacunas, o que o aluno faz? Ele tem que escrever, tá? Logo, você está livre para criar as lacunas para ele preencher, não só com uma letra, mas com palavras específicas que você deseja que o aluno, a aluna preencha. Então muda, não é só V, F, não. E você pode colocar termos que o aluno deve preencher, ele deve escrever. Olha que maravilha. Muito bom, né? Muito bom. Então você fica assim, livre para elaborar a prova da forma que o senhor e a senhora desejar. Múltipla resposta. Então nós temos também, seguindo, né, dos outros exames, a múltipla resposta, onde quais estão corretas. Então já indica, tem mais de uma, e aqui ele vem com as múltiplas
resposta, né? Então estão aqui, ele seleciona, mas só uma, né? Levando ele mais a múltipla escolha, mas uma escolha que ele realizar, por exemplo, a D e a E, tem mais de uma resposta para que ele possa escolher, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem praticamente que todos os exames trabalham, todos os exames oferecem. O Edmodo abrange, você viu? No Brasil, se você tem uma ferramenta que permite você atender o Enem para o ensino médio e o ENAD para o nível universitário, acabou. Tá? Por quê? São as duas formações. Depois tem as especializações, as especializadas, os exames especializados na hora, como é esse do pós-com. Então, os 4 tipos atende muito bem. Se o Edmodo oferecesse só esses 4 tipos, acabou. Você sabe, eu mostrei para você, que já estaria atendendo você na sua necessidade. Agora vamos ver mais um pouco, tá? Observe. O Edmodo lhe oferece também verdadeiro e falso, que é a questão mais simples, né? Ou seja, verdadeiro ou falso, você dá lá 2 opções e aí você, o aluno, escolhe uma. Ah, mas ele pode chutar e tal? Pode, mas muitas vezes vai chutar, pode chutar errado, vai depender do quê? Do que você pergunta, do que é verdadeiro e o que é falso. Mas nos exames oficiais, nacionais, não tem. Então, Edmodo já foi para frente. Aqui sem um preenchimento. Aqui preenchido. Agora, nós temos também no Edmodo correspondente. Ah, agora você gostou, né? O correspondente, né? Aquele relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Ou relacione a coluna da direita de acordo com a esquerda. A gente lembra muito disso, né? E lá nos exames não tem. Né? Nos exames nacionais, nas provas, não tem. Mas o Edmodo lhe oferece. E o melhor. Ah, não oferece por quê? Porque o aluno vai ali e ele vai matando, né? O aluno é inteligente, por isso que é seu aluno, por isso que nós estamos aqui. Todo professor foi um dia aluno, né? E a gente sabe que a gente vai matando as questões, a gente observa aquela que a gente sabe e vai associando, vai relacionando. Só que o Edmodo traz o quê? A possibilidade de você colocar algumas respostas a mais. E aí o aluno, opa, peraí, aqui não é tão fácil assim. Então a relação não é exata. Você pode ter mais respostas do que a opção lá para você associar. Né? E aí o aluno vai pensar, mas então o nível de dificuldade da questão se torna maior, porque ele simplesmente não vai matar, porque pode ter 2 muito próximas, mas é aquela que você falou em aula, é aquela que você instruiu ele, que ele deve escolher. E aí você tem realmente uma questão que vai lhe mostrar o seguinte, não, aqui realmente esse ponto aqui ele entendeu. Então, aí não tem limite, tá? Isso daí você pode fazer, se você quiser fazer. Acredito que você não venha fazer isso, né, professor? Mas se eu venha fazer uma prova, uma única questão, mas você tem lá 100 opções de relação, nossa senhora, eu acredito que você não faça, né? Não leve essa ideia adiante, hein, professor? Aqui sem um preenchimento, aqui com o preenchimento, né? E as duas aí que não tem a correlação aqui do lado esquerdo. Tá? Então, o Edmodo, ele lhe oferece ainda mais essas duas, verdadeiro, falso e correspondente. Logo, quando eu abri essa aula, falei 6 tipos de questões, e aí você falou, pô, só 6, mas você viu nessa aula o quanto que você pode fazer para o seu aluno e por você, porque agora, depois que os alunos entregaram, você já vai ser entregue para você o gráfico estatístico que vai mostrar para você quais as questões que mais os alunos entenderam e quais aquelas que eles não entenderam. E o melhor ainda, você vai poder ter questões parciais
que o aluno entendeu uma parte e outra não. Olha os concursos, olha os exames. O cara até sabe, mas, pô, escolheu uma opção. Mas ele sabe que as outras não eram aquela. Ele escolheu. Escolheu uma errada. Mas as outras erradas, ele sabia que não era também. E aí? O Edmundo, você pode fazer isso. Avaliar ele não pelo erro, mas pelo acerto. E quando você tem uma avaliação parcial, diz, é ou não tudo que você gostaria de ter? Finalizando, como sempre, a sabedoria, até na construção da prova, ela fica em primeiro lugar. Então, agora, com essas 6 questões que eu lhe mostrei, a gente vai construir várias provas, índice de desempenho, exame, avaliação, segunda chamada, P1, P2, B1, B2 e assim vai nesse mundo afora. Os nomes que são dados para quando você precisa ter um feedback do seu aluno. E é isso que a gente começa a ver na próxima aula. O quê? A elaboração. Obrigado por assistir a esta aula e até a próxima aula.